E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área. Hoje nós vamos aqui para o nosso resumão, onde o Biden tá abrindo as pernas. Você lembra do PAC que aconteceu aqui no Brasil, que fez o Brasil supostamente crescer muito lá na era Lula e tudo mais? Pois é, parece que os caras estão indo para esse mesmo caminho de incentivos estatais, de gastos estatais, que a gente sabe o resultado que leva. Então, quando você entende isso, você consegue antecipar os movimentos. Então, olha só, estímulo, infraestrutura, investimentos sociais, né? Nossa, como eles são bonzinhos, pessoal. Entenda os pacotes de Biden para impulsionar a economia. Então, em menos de 24 horas, senadores aprovaram duas iniciativas que somam mais, presta atenção, que somam mais de 4 trilhões de dólares. Primeiro triunfo veio no início do ano com medidas para mitigar, então, o impacto da pandemia, né, pessoal? E lembrando, né, que lá os caras estão botando 120 bilhões de dólares todos os meses na economia. A gente falou isso no último vídeo, onde eu falei também sobre a inflação americana, né? Se você não assistiu, assiste lá, porque todos os vídeos aqui vão se complementando, né? Tem muita coisa pra gente falar. Então, o que a gente vê é esse movimento inflacionário que acaba tirando o poder de compra das pessoas. E tem um lado bom disso aqui, que você sabendo disso, você consegue aproveitar então esse movimento de expansão nos mercados especulativos, principalmente nos mercados voláteis, né? Então também tem o seu lado positivo para você que quer enriquecer e principalmente se proteger aí da depreciação do seu dinheiro. É o seu dinheiro que está sendo depreciado e você tem que buscar proteger a sua grana dessa depreciação. E a gente vai falar durante isso nesse vídeo. Aqui no Brasil, né? Agora vamos falar de Brazuca. Inflação dos últimos 12 meses chega a 9%. Essa inflação é a inflação oficial, que é o IPCA, que é o índice oficial ali que o governo usa, certo? Então, a energia elétrica, combustíveis e alimentos lideram a alta desses preços, que é mais sentida, claro, pela população de baixa renda. Então, especialistas veem cenário delicado nos próximos meses, né, pessoal? Isso aqui é bem interessante de ressaltar. A inflação é um imposto disfarçado, tá? E eu já vou falar do efeito Cantillon para você entender do que eu tô falando. Então, a inflação, porque hoje a gente vive um monopólio estatal do dinheiro, por isso que eu já vou falar de metais e já vou falar de criptos também daqui para frente. Então, o dinheiro hoje é um dinheiro que é provido pelo Estado, e o Estado acaba depreciando esses papeizinhos, né, que a gente vê ali valor para fazer trocas. Então, primeiro a gente tem que entender o que é o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta para você não precisar trocar 2 galinhas por uma vaca. Então, ele acaba te ajudando, né, a valorar ali a quanto custa a galinha, quanto custa a vaca, e aí você troca o dinheiro. É muito mais simples e você tem muito mais liberdade de fazer trocas, né? Então, necessariamente, quando a gente fala da importância do dinheiro para fazer trocas de maneira mais facilitada, digamos assim, e, claro, trocas livres, né? Trocas espontâneas, não roubo estatal, como, por exemplo, o imposto. Então, quando a gente fala na ferramenta do dinheiro como forma de fazer trocas, a gente não precisa necessariamente de uma autoridade estatal, de um parasita estatal, certo? Mas, como hoje é um monopólio estatal o dinheiro, né? O real é um monopólio estatal, então acaba que eles imprimem mais dinheiro com as justificativas tortas deles e você acaba pagando isso através da inflação, certo? E as consequências estão aqui. Então tem essa matéria que fala que com a taxa de desemprego no Brasil em 14,6%, encerrando aí, e mais então essa inflação, né, o índice de miséria, que pega justamente a relação entre o desemprego e a porcentagem do desemprego e a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Então, nesse acumulado, né, a gente vê o poder de compra das pessoas entre 2012 e 2021 caindo, né? Então, a miséria aumentando. Por quê? Porque eu falei anteriormente que a inflação é um imposto, o seu dinheiro está perdendo o poder de compra. E agora eu vou falar do efeito Cantillon. O que é o efeito Cantillon? Então, é uma teoria onde fala o seguinte, que a inflação, alguns são beneficiados pela inflação, certo? Então, o Banco Central vai lá, faz os estímulos, como a gente está vendo não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Por quê? Porque nós não vivemos num capitalismo de livre mercado, nós vivemos num capitalismo onde tem interferências estatais e alguns lobbies, né? Então aqui a gente tem o aparato estatal
que faz ali, então, que emite, então, as dívidas soberanas, que acaba, como é que eu posso dizer? Que acaba fazendo a expansão monetária. Aí depois você tem o mercado de capitais. Então, aqui são níveis, tá? Eu quero que vocês entendam que aqui são níveis aonde as pessoas são beneficiadas. Então, o primeiro que se beneficia de imprimir dinheiro é o Estado, para pagar suas dívidas, para rodar sua máquina gorda e ineficiente, né? Então, o primeiro que se beneficia dessa impressão, dessa inflação, é justamente o aparato estatal, as dívidas soberanas, para manter a máquina. Depois, o mercado de capitais. A gente vê nos Estados Unidos o governo dando dinheiro diretamente para os bancos. Então, quem paga esse dinheiro que está indo para os bancos é o pagador de imposto. Não faz o mínimo sentido. E tem gente que defende ainda esta merda. Não entendo por que defendem, mas ainda tem gente que defende. Então, estou aqui para informar, para você refletir se faz sentido defender essa máquina aí, né? Estatal. Então, depois, os beneficiados são o mercado de capitais, grandes bancos, grandes empresas, e aí você daí tem a outra camada. Então ali o valor já está subindo, já está rolando inflação, né? Então é as camadas de quem se beneficia. Quem pega o dinheiro primeiro vai ter mais poder de compra. Conforme o tempo vai passando, os preços vão subindo por causa da expansão monetária, o mercado vai se ajustando, e aí quem pega o dinheiro por último é quem se fode, né? E aí depois nós temos então a economia real, que são os trabalhadores, os negócios informais, as pequenas e médias empresas e os trabalhadores. E esses caras aqui é que vão pagar o imposto dessas camadas anteriores. Sacaram a treta? Sacaram o problema? Então deixa um like aqui no canal, beleza? Vamos seguindo aqui, eu fiz um vídeo onde eu faço um aulão sobre ciclos econômicos e carteira antifrágil aqui no canal, onde eu falei, então, como que eu gosto de montar a minha carteira antifrágil para me proteger justamente disso, que eu falo há mais de um ano aqui no canal, eu antecipei essa parada e muita gente me chamava de profeta do apocalipse e agora as coisas estão se realizando, né? Então deixa o like aí pra eu ter aguentado essa gente me enchendo o saco, mas tudo bem. Então, quando eu falo que é importante você ter lá os metais, você ter ativos antifrágeis, ativos de reserva de valor, é justamente por isso, tá? Para você se proteger da depreciação aí do seu dinheiro, porque, meu Deus, eu tô ganhando dinheiro na poupança, meu dinheiro tá rendendo, mas o seu poder de compra tá diminuindo. A inflação pode ser transitória, mas a perda do seu poder de compra não é transitória, beleza? Então, tem esse vídeo aqui, tá no YouTube, postei em maio aqui desse ano. Quem quiser ver um pouquinho mais sobre como eu gosto de balancear, aproveitar os ciclos e tal, é um vídeo introdutório para vocês assistirem aí, beleza? E eu quero voltar com o clube dos capitalistas para aprofundar tudo isso aí com aulas mais diretas e tal, porque muita gente assiste um vídeo, não assiste o outro, acaba se perdendo no meio, beleza? Então vamos lá. Outra postagem aqui do Resenha Libertária que fala o seguinte: brasileiros devem pagar 21,5 bilhões este ano para bancar estatais zumbis. Tesouro deve direcionar os aportes para as 18 empresas sustentadas pelos cofres públicos. Valor corresponde ao triplo do orçamento de infraestrutura, pessoal. Isso aqui é a maior zombaria com a sua cara, né? É a maior zombaria com a sua cara. Então, 18 estatais aí sustentadas por você, que não existe cofre público, porque o Estado pega o dinheiro de você, ele rouba o dinheiro de você. Então, quem está bancando essas empresas aqui, que são ineficientes e não deveriam existir, é você, né? Então, só para você ver aí que além do imposto estatal, por que você tem esses impostos e ainda a inflação e tudo mais? Para bancar essa máquina que é ineficiente. E agora vamos falar de como se proteger dessa parada. Porque não adianta só apontar o problema. A gente tem que saber do problema, mas também tem que saber como buscar se proteger. Então, aqui tem uma postagem do Tavi Costa, onde ele fala o seguinte: os metais preciosos estão agora em seus níveis mais baratos em relação a outras commodities desde 2019, pessoal. Olha que interessante. As outras 2 vezes que essa proporção atingiu níveis tão baixos, também marcaram oportunidades de compra, né? Então, principalmente eu acredito que a gente está próximo aí de uma grande correção dessa maluquice que está acontecendo e tudo mais. É muito bacana, né? Você aproveitar enquanto isso não acontece para você se proteger. Eu acredito que os metais são uma ótima forma de você preservar o seu valor, principalmente nesses momentos de expansão monetária. Gabriel, mas o ouro está caindo, justamente porque o dinheiro está indo para mercados especulativos. Mas em algum momento, quando estourar a bomba, o dinheiro vai voltar para ativos como o ouro, mais conservadores para proteção, e é aí que você consegue aproveitar
Então, esses movimentos, beleza? Então, o ouro, prata e tal, acho que é muito bacana aí para você estar pensando, né? Principalmente como eu mostrei aqui nesse vídeo, dentro de uma carteira antifrágil. Então, quando eu falo para fazer caixa e tal, não é tudo em caixa. Eu falei, né, no último vídeo, a galera interpretou muito mal. Eu falei que agora com a taxa Selic subindo, com os CDBs, com as LCI subindo, é muito importante você diversificar muitas vezes em ativos de renda fixa, né? E eu expliquei os motivos naquele último vídeo. Então, a grande sacada, pessoal, da carteira antifrágil que eu falo aqui é a diversificação, né? Então, você ter um caixa para momentos de crise é muito importante. Ah, mas eu vou perder dinheiro. É perda fixa. Gente, mas é uma ignorância, né? Como assim perda fixa, cara? O objetivo é você ter um caixa, você ter uma oportunidade para aproveitar os movimentos, entendeu? Essa que é a grande sacada. Aí você tem o caixa, aproveita na baixa, compra e ganha grana, vende e depois faz o caixa para repetir esse movimento. Não tem muita dificuldade assim, né? Só que tem alguns chavões que alguns youtubers falam, perda fixa, o negócio é bolsa e tal, que não fazem o mínimo sentido. Você tem que ter uma carteira equilibrada e diversificada dentro do seu perfil de risco, né? Esses chavões, assim, me irritam bastante, né? A renda fixa tem um papel, as ações têm um papel, as criptos têm um papel, e você tem que entender isso, balancear na sua carteira para você não perder dinheiro nas crises e também ganhar nos momentos de expansão, mas claro, balanceando e reduzindo os seus riscos. Senão você pode ganhar muito tendo 100% em renda fixa, porque você é um cara muito descolado e tal, e aí, quando vem uma crise, você perde lá toda a valorização que você teve. Então você também tem que dominar os ciclos e tem que dominar essa diversificação para você proteger a sua grana. E aqui eu já falei de metais, agora eu vou falar de criptos, né? Então, olha só que interessante, pessoal. Os holders aqui de longo prazo estão comprando, né? Estão comprando essa queda, pessoal. Então, os holders aqui estão aproveitando essas correções que a gente teve no Bitcoin, principalmente. Então, eu acredito que a gente não acabou ainda essa pernada, esse movimento de expansão no mercado cripto. Aqui eu trago outro indicador para vocês, onde a faixa de opções hash piscou azul. Então significa compra, né? O que ele está falando aqui, pessoal? Aqui o Archive Bitcoin, ele fala que na última vez que isso aconteceu, que esse movimento aconteceu, a gente teve uma valorização de 258%, né? O que levaria então o Bitcoin para 157 mil dólares, é muita coisa. As altcoins provavelmente iriam muito mais longe, Ethereum, Cardano, entre outras, né? Singularity iriam muito mais longe. Então, provavelmente, se isso se concretizar, vai ser uma grande oportunidade aí para você multiplicar o seu patrimônio. Então você pode ter caixa, perceba que você pode ter caixa, mas você também pode estar correndo um risco para multiplicar o seu patrimônio, mesmo você sabendo dos riscos que você está correndo do cenário macro. Então essa que é a grande sacada, você reduzir os seus riscos, mas não quer dizer que você não vai correr risco e vai tentar surfar uma bela de uma alta como essa aqui. Então, o que ele está falando aqui? Quando essa bolinha aqui aparece, perceba que ocorre um movimento de alta. Isso agora acabou de acontecer, então a gente poderia então ver um movimento aí de alta e que poderia levar aos 157 mil dólares. Beleza, pessoal? Vamos apertar o passo agora aqui. Claro, você que quiser comprar bitcoins, Ethereum, Cardano, link aqui na descrição. Tem a Coinext, que é a nossa parceira. Você abre sua conta na Coinext gratuita e fazendo o seu primeiro depósito, você ganha aí 10 de bônus por ter se cadastrado pelo meu link promocional. Então você que quer comprar Bitcoin, quer comprar Ethereum, quer comprar Cardano, quer comprar criptomoedas com segurança numa corretora brasileira, link aqui na descrição. Coinext, link aqui na descrição, pelo meu link, fazendo seu primeiro depósito, você ganha 10 de bônus aí para tentar surfar essa alta, lembrando, claro, de sempre ter uma carteira diversificada e sempre proteger o seu capital, beleza? Você investe para você preservar o seu capital e, claro, multiplicar, mas o primeiro objetivo, na minha visão, tem que ser preservar o seu capital, beleza? Como é que você enriquece? Com trabalho. Você trabalha, você faz os aportes e aí os investimentos são o turbo para você enriquecer, beleza? Mas, cara, sempre com muita segurança aí.
Então, vamos continuando aí, lembrando o CoinNext, link na descrição para você aproveitar essa bagatela aí do bônus. Agora eu tô aqui com o nosso parceiro, que é a News Crypto, onde eles condensam vários indicadores aqui, é muito legal. Também tem todos os links aqui na descrição para você conferir a plataforma da News Crypto. E aqui as moedas todas verdinhas, tudo bonitinho, né? Só que uma coisa tá me chamando a atenção, principalmente aqui no mercado, no Bitcoin, né? A ganância, o mercado de cripto está ganancioso. A gente vê alta em praticamente todas as principais criptos, Ethereum aqui batendo lá seus 3 mil dólares, ainda bem que nesse último vídeo aqui, né, a gente comprou, eu comecei a comprar e mostrei para vocês, é o vídeo de 25 de julho de 2021, onde eu coloquei aqui, ó, a maior oportunidade de entrada no Bitcoin, pessoal. Aqui eu vi, né, eu apresentei nesse vídeo uma bandeirinha de alta aqui, e aí, galera, a gente acertou na bunda da mosca. Eu só foi tempo de gravar o vídeo, de editar, que eu tô no interior e tal, a internet é meio lenta, de subir o vídeo, e 3, 4 horas depois o Bitcoin começou a explodir, e você já deve ter visto, né, a alta que a gente teve. E aqui nesse vídeo eu falei que eu ia começar a me posicionar agora, aproveitando esse desconto, né, para essa última pernada que eu acredito que a gente vai ter. E não vamos falar só de preço aqui, pessoal. Porra, a gente tava falando de inflação, um monte de coisa, de expansão. Eu acredito que é mais fundamentos aqui pra gente colocar nesse balaio todo, né? Então, com mais expansão monetária, com o Estado depreciando o dinheiro das pessoas, eu expliquei para vocês antes o efeito Cantillon, e eu acredito que o ouro, a prata, os metais em geral e também as criptos serão muito beneficiadas com esse movimento que está acontecendo. E aqui a gente então acertou essa análise no Bitcoin, só que agora eu vejo aqui bastante ganância, né? A gente vê aqui por esse indicador da News Crypto que a ganância está subindo, certo? A ganância está subindo e a gente pode ter aqui correções de curto prazo antes, né, dessa pernada continuar. É o que eu estou esperando, né? E por isso que eu faço as compras fracionadas, né? A gente nunca sabe para onde vai, mas dentro da minha estratégia eu gosto de pegar, por exemplo, o montante que eu tenho, fazer, por exemplo, dividir em 10, né? Eu mostrei uma compra, é claro que eu vou fazer várias, né, durante esse período, e aí você então divide esse montante para você reduzir o seu risco. E nessas voltas aqui que o mercado dá, porque o mercado ele sobe em ondas, tá? Ele cai em ondas e sobe em ondas, por isso que se faz análise gráfica. Então, nessas retomadas que ele dá aqui, é o momento de você comprar, certo? Média aqui de 56 períodos apontando para cima, o que é bem positivo, tá? E a gente tá aqui indo acima, né, dessa média também de 200 períodos no gráfico diário. Gabriel, por que você coloca médias, né? Por que você fala tanto de médias? Porque elas são a memória do mercado. O gráfico, pessoal, é basicamente aqui o sentimento das pessoas. Então, quando a gente fala de média de preço, quer dizer que as pessoas têm memória. Então, por isso que a gente usa a média. Eu vou dar um exemplo bem fácil para vocês. Imagina que você vai comprar café no mercado e o café sempre custa 10 reais. Em algum momento, o pacote do café vai para 20 reais. Aí a sua memória vai apitar e você vai falar, cacete, velho, esse café tá caro, subiu esse preço do café. Né? Era 10, agora tá 20. Por quê? Porque você tem memória de preço. Se esse café vai para 15, vai para 12, você volta a comprar. Por quê? Porque na sua mente, a sua memória lembra que o preço era 10, então 12, 15, até que vai. Então você acaba achando que é um preço justo. Nos gráficos é a mesma coisa, no preço de um ativo é a mesma coisa, né? Se o preço sobe muito, as pessoas vão começar a achar que tá caro. Então por isso que serve as médias, tá? Eu gosto bastante de usar. Então, pessoal, basicamente é isso, né? Esse panorama geral, a economia macro deteriorada, essas cagadas estatais, no Brasil aqui eu não vejo nada bem, mas você pode aproveitar esses movimentos, né? Não adianta ficar reclamando, a vida é horrível e tal. Eu sei que às vezes é foda, melhor se não existisse o parasita, mas já que existe, você dominando a carteira antifrágil e você aproveitando os ciclos, você consegue aproveitar, então, esses movimentos. Eu acredito que os metais e as criptos serão beneficiadas. Eu acredito que a gente está aqui para a última pernada dessa alta aí das criptos. Então acho que é hora de aproveitar aí, porque depois eu acredito que a gente vai entrar num bear market, né? Numa grande correção. Beleza, meus queridos? Então, por hoje é isso. Videozinho bacana para vocês. Lembrando, CoinNext,
link aqui na descrição para você comprar criptos com segurança e fazendo seu primeiro depósito ganhar 10 de bônus, e também tem a News Crypto com vários indicadores para vocês, e tem lá o Telegram deles, onde eles postam várias notícias, várias informações bacanas diariamente. Por hoje é isso, seus capitalistas, se inscreve no canal, deixa seu like, até a próxima, tchau, tchau!